Amado Mestre Jesus, queremos agradecer pela oportunidade desse encontro em que nos debruçamos, Senhor, no conhecimento do Teu Evangelho à luz do Espiritismo. Agradecemos pela oportunidade e pedimos que neste momento, além de ampliar os nossos recursos de entendimento, possam os mentores espirituais nos auxiliarem na renovação dos nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos mostrar novas atitudes na nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos. Nós começamos recentemente, né? Já ia eu errando, falando justiça divina. Agora nós vamos falar hoje o capítulo 3, que se chama Tentação e Remédio. Esse capítulo está estudando uma pergunta do Livro dos Espíritos, assim como todos os capítulos deste livro. Então, nós vamos começar estudando a perguntinha, tá bom? No Livro dos Espíritos tem um item chamado Gozo dos Bens Terrenos. Então, é nessa parte desse livro que Emmanuel vai pegar a lição de hoje, tentação e remédio. O que a gente pode entender por gozo? Porque eu acredito que bens terrenos todos nós sabemos o que é, né? E o que significa gozo? Aproveitar as coisas terrenas, achar que está feliz. Gozar é ter prazer com o usufruto, né, daquele bem, né, daquela coisa material que existe na Terra. Então, Emmanuel vai trabalhar esse tema dentro de tentação e remédio, tá? Então, entendendo que no Livro dos Espíritos vai trabalhar esse assunto em várias perguntas, depois vocês podem recorrer e dar uma explorada nas outras questões. Mas nós vamos pegar a 712, tá? Vamos ver se a gente consegue compreender e responder. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Com que finalidade, com que objetivo Deus colocou atrativos, né, no gozo dos bens materiais? Primeira coisa, vocês sabiam que Deus que colocou os atrativos? Foi Ele. Pelo prazer de vivenciar, né, e se sentir feliz mesmo com coisas materiais. Agora, o excesso já não é mais isso aí, o excesso já é sofrimento. Então, bem lembrado, o excesso já é sofrimento. Então, nós estamos falando de gozo. Usufruir, ter prazer com aquelas coisas. Por que Deus não colocou brócolis com gosto de chocolate? Pois meu menino gosta de brócolis. Mas então,
Com que finalidade? Vocês estão me enrolando. Porque a vida não é material. Essa vida material. Então, as coisas da matéria também têm que ver. Vocês já viram alguém que perdeu o gosto com a vida material? É. Pode ter tudo do ponto de vista dos bens, do bom e do melhor, como dizem, mas não tem alegria, não tem prazer. Então, precisa... De certa forma, estimula também o progresso material. Sim. Se você não tivesse prazer lá com o telefone antigo, hoje talvez nem teria celular, só a televisão, os recursos aí que a gente tem. É esse prazer que a gente sente que também estimula as inteligências múltiplas para avançar nesse progresso material. Sim, então quer dizer, nós estamos, em termos de seres humanos, evoluindo, né, com o que o progresso material nos traz, evoluindo até nas capacidades mentais. Muitas vezes estamos parando o corpo, né? Esse é um desafio, né? Que para lá na frente das coisas tecnológicas e o corpo fica sem ação. Então a gente precisa equilibrar esse lado. Mas vocês estão me enrolando de novo. Vamos pegar a resposta para a gente ampliar. Então, Deus colocou atrativos para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha que legal essa resposta. Está dentro do que a Gladys comentou, né? Instigar, estimular, provocar, né? Para que o homem cumprisse o seu trabalho, cumprisse aquilo que é designado como missão, tarefa, cada um de nós tem, né? Então, eu fico lembrando quando as mulheres vão ter o segundo filho. Alguém que tem mais de um filho? Aí esquece como é que foi o primeiro, né? Aí tem o segundo. Ah, meu Deus, agora que eu estou lembrando, tem o parto. Ah, vai doer, não é? Se ficasse lembrando só do que foi difícil, não teria mais, não é? Então, até nessa experiência material, a gente precisa trabalhar esse gozo, né? Para cumprir a missão e para experimentar por meio da tentação. Por que que tem essa última parte? Por causa do excesso, né? Todos nós temos essa dificuldade. Às vezes a gente gosta de algo, né? Tem prazer com aquilo e quando vê está demais naquilo. Está no exagero, está no excesso, está no extremo. Tudo né? Exagero, excesso, extremo. Falta mais um. Apego. Não é com eu vou lembrar. Eu tinha uma professora que ela falava os 4 Es. Exagero, extremo, excesso e qual que é o outro? Já esqueci, tá vendo? E qual que é o objetivo dessa tentação, gente? Alguém já falou aí. Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, o que preserva a gente do excesso? Quando a gente usa o raciocínio, né? Quando a gente pondera, a razão é isso, é ponderar, né? Então, se a gente tem a tentação, tem algo na natureza que já é colocado no corpo físico, por exemplo, você suporta até um determinado ponto de alimento. Depois daquilo você pode até continuar comendo, mas vai estar no excesso, daí a pouco pode passar mal. Então a natureza põe um limite também naquilo que a gente tem como necessário. Mas muitas vezes, pela paixão, que não é razão, nós extrapolamos o que é necessário. Olha lá. Aconteceu agora, né? Uma coisa assim, parecida com que eu fiquei agora um mês no barco, né? Trabalhando pela Caixa lá no Marajó. E eu levei 10 peças de roupa. Uma cada dia eu lavo, uma cada dia de novo, beleza. Ninguém tá vendo, como se diz. Você não precisa preocupar que tá todo mundo aqui para trabalhar, as pessoas são todas simples e vai. Quando eu voltei para casa, que eu vi que eu aguentei ficar um mês com 10 peças de roupa,
Eu falei, não preciso. Abri o guarda-roupa e falei, o que é isso, meu bem? Não preciso disso. Eu tirei uma mala de roupas no guarda-roupa. Do excesso, né? Gente, como é que é assim? É a gente enxergar que não precisa daquilo. É difícil. É aquela questão que, não, isso aqui eu vou usar um dia. É, um dia. Isso é um tema recorrente das mulheres também. Nossa, e foi um alívio. Foi como se fosse assim, eu fiz uma lavagem. Aí não você roupa, agora está com o essencial. Não, ainda precisa tirar. Você vê que a gente ainda tem supérfluo, né? Vai ter muitos bazares, né? Eu não posso falar nada, né? Então, todos nós temos os nossos excessos, né? Recentemente, eu e meu marido, a gente, pela experiência que a gente está tendo de ficar, às vezes, um tempo fora, e lá a gente, onde está, compra só o essencial para fazer a comida naquele dia e tal, a venda é ali, né? Não precisa nem atravessar a rua. Aí, quando eu volto para cá, eu falo assim, gente, quanta coisa eu compro aqui e acaba estragando a geladeira, que você esquece que comprou aquilo. E isso é o quê? É o excesso. Então, eu estou reeducando aqui também. Mas ali está a moça lá, né, com a comida saudável e os docinhos na frente. Quem é que não tem essa? Ai, meu Deus, eu estou querendo esse docinho, mas isso aí não vai fazer bem. Outra coisa, né? Vocês ouviram falar? Né? A fofoca, a notícia, o boato. Então, a gente precisa ter cuidado. Por quê? São atrativos, mas que a gente pode cair no excesso. Aí veio o comentário de Kardec. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Olha que interessante. Por exemplo, um carro. Para que a gente tem carro? Para que serve um carro? Para se locomover, um meio de transporte. Mas se a gente for ficar só na utilidade, a gente não preocupa em um ar-condicionado, uma direção hidráulica, não é? Por quê? Agora é elétrica? Já estou ultrapassada. Então, a gente não preocupa com outros... que tal um banco de couro para facilitar a limpeza? Né? Mas isso faz parte do meio de transporte? Não precisa, né? Então, assim, coloca atrativos para isso também nos instigar a avançar. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Então, por trás disso, nós estamos sendo estimulados a cumprir os desígnios da providência divina. Aquilo que Ele quer que seja feito. E é algo assim que a gente precisa parar para refletir, porque de imediato, às vezes, a gente não percebe. Nossa, mas tem ali um desígnio providencial sendo cumprido naquele prazer que aquela pessoa está usufruindo? No livro E a Vida Continua, já citei esse exemplo muitas vezes. Tem um senhor, né, que ele comete um crime e ele se apossa da fazenda daquele a quem ele tirou a vida. Ele faz a fazenda prosperar, ele dá prosperidade para inúmeras famílias. O que aconteceu? Tem um desígnio atrás disso, providencial, né? Ele estava auxiliando atrás daquilo. Então, às vezes, a gente não consegue perceber de imediato, de pronto, o que está atrás, qual que é o desígnio. Por exemplo, eu trouxe essa ilustração para vocês. Alguém olhando assim sabe o que é? Sabe? Quem é? Esse é o Amir Klink. Já ouviram falar? Que é um navegador, ele é escritor, né, empresário. E há muito tempo atrás, acho que na década de 80, né, Geraldo?
na década de 80, ele cruzou o Atlântico nesse barquinho a remo. E desde criança, ele era apaixonado pelo mar. O pai levava, né? E ele começou a apaixonar. Atrás dessa paixão, desse prazer com o mar, veio surgir esse grande navegador. E ele escreveu vários livros sobre essas viagens. Ele passou a ser uma referência, né, no, acho que é, como é que chama aquele canal? National Geographic, mostrando, né, a Antártida, vários outros lugares. Nessas viagens, os fenômenos da natureza que ele observou, só teve oportunidade de ser observado porque ele estava lá. Quer dizer, quem é que fez aquilo antes? Ninguém. Então, olha o desígnio atrás disso. E futuramente, quem de alguma maneira seguiu os passos foi a filha, que também acabou de fazer uma trajetória sozinha, acho que da França, acho que essa é da França. Bom, ela fez um trajeto também sozinha para cruzar o Atlântico, sem a ajuda do pai. Porque ele disse, se eu ajudasse, nunca mais ela ia sair da minha sombra, né? Quer dizer, então ela também teve a oportunidade de se desafiar. Também de uma paixão, né? Que ela nutre desde a infância, escutando as histórias das viagens do pai, convivendo ali no mar. Então, por trás desse gozo dos bens materiais, muitas vezes tem uma evolução, tem uma providência divina para que amplie o conhecimento, para que amplie recursos. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que é o nosso tema de hoje, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, se ficasse só lá, né, nos sapatos, nas roupas, todo dia eu estou no espelho, experimentando, trocando e só penso nisso, estou indo para o abuso. Você conseguiu reduzir em 10 peças em um mês, né? Você pensar, então, provavelmente, tudo que você tem dá para usar um por dia, né? Dá para usar um por dia. A paixão, né, pelos carros, a gente vê que pode, ali milhões e milhões, sei lá, bilhões de dinheiro pode ser gastado num carro, né? Então, a gente também vê que pode ir para o abuso. Eu coloquei homens, não foi por acaso não, viu? Porque desde pequenos gostam de carrinho. Aí cresce, continua gostando. Ali tem o iate, né? A lancha. Quem é que não sonha numa casinha na praia, no campo? Então a gente precisa cuidar para que essa tentação do ter e do usar não caia no abuso, no excesso. Então vamos lá no texto de hoje. Alguém quer falar alguma coisa do que nós trabalhamos? Tá ok? Eu lembro desse meu tio, gastou 21 mil no termo de cauda. No quê? No termo de cauda. A gente ficou louco, né? Aí por sinal, você vai ver ainda. Faz as festas e tal. Aí um dia meu sobrinho foi pra lá, 4 anos. Sentou no piano, brincando com o piano, não olhava o menino, ele tinha valor muito menino. Ele brincando, ele também, você não fica pagando, né? Ele é bom, não fica pagando funerário. Tem esse piano e mais um violino, você vê os dois, tem hora de você paga o dia. Eu estava pensando, como que um instrumento, um bem material pode mudar a sua cabeça, né? Sim. A linha de raciocínio que você começa a fazer, quando você começa a estudar música, aí mostrando espelhamento, partitura, coisas, Um aprendizado, né? Que vai aquele bem material tem esse mexe na sua cabeça, não é só o carro está lá na sua garagem. Porque tem muitos que tem o carro só na garagem. Ele é só assim. A gente eleva, a gente coloca no outro patamar. Não, a gente coloca no outro patamar. Sim.
Aliás, se não tem um pouco do excesso seu, não tem bazar, né? Então... Eu e o Gladys não estamos comentando nada. Nada disso, tá? Esquece, pula. Mas tem uma mensagem que você me fez lembrar, se não me engano, é no livro Chico Xavier Pede Licença, que fala disso. Que quando você deseja um carro, você não quer um carro só. Você quer um meio para você se locomover, para estar com as pessoas, para viajar. É só um meio. Você compra o piano, não é para enfeitar a sua casa, é um meio para conviver com o sobrinho, para aprender música, para tocar, para alegrar as pessoas, né? Então a gente precisa realmente olhar as coisas materiais e ver que além daquela coisa simplesmente, tem algo ali atrás, que eu vou chamar o espírito da coisa, né? Porque Deus nos concede para que a gente aprenda a lidar com o espírito das coisas, não só com coisa. Porque se lidar só como coisa, a gente vai acumular, né? Vai criar aquele apego, aquele egoísmo de não dar também, né? Quem que levantou a mão? Dentro daquelas imagens que eu vou ali, né, a menina com vários pares de sapato, o cara abraçando o carro, né? Quer dizer, nós podemos ter esse poder, mas Deus deu primeiro o livre-arbítrio junto com a inteligência. Porque tem um cantor, não vou falar o nome dele, já sabe, ele tem 4.000 pares de óculos. Quer dizer, ele vai ter que viver uns 500 anos para arrumar cada óculos. Tem um outro, ele tem 2.000 pares de sapato. Vai chegar a hora com ciência, peraí, o que eu vou fazer com esse sapato? Só tem 2 pés. 30 para mim. Usar um por minuto? Vai chegar uma hora que ele vai. Aí é o medo de Deus. A sua consciência vai precisar disso tudo? Você vai viver isso tudo? E se o ladrão roubar seu carro? A inteligência quer fazer. Então, vamos lá, porque nós temos que falar da tentação, que é isso que leva à tentação, né? Vou querendo mais, vou fazendo mais. Então, olha lá, a primeira frase. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes? Guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. A figura, não sei se está dando para ver nítido aí, mas eu quis pegar uma árvore com as raízes. Está vendo as raízes lá? O que sustenta essa árvore? São essas raízes, né? Então, pegando essa ideia, Emmanuel escreve dessa maneira. Igual uma árvore, nós também, né? Somos como ela nesse sentido. Temos as nossas raízes aonde, gente? No passado. E guardamos o coração na tela do presente. Então, todos nós temos a nossa vida aqui presente, mas em espírito, todos nós guardamos nossas raízes no passado, não é? E temos consciência do que fomos no passado? Não temos lembrança nítida, mas muitas vezes pelas nossas inclinações, dons, talentos, tendências, nós podemos deduzir algo do passado. Estava lendo um capítulo do livro Ação e Reação, em que o mentor Silas ele conta a história dele, uma parte, né, da história dele, que a mãe, quando ele na última encarnação, a mãe era muito religiosa e incentivava que ele e o pai participassem de tarefas de beneficência, fazendo o bem, fazendo a caridade. Só que eles não se interessavam. Aí ela viu na possibilidade de incentivá-lo a fazer medicina, a quem sabe, através do sofrimento do outro, ele ser tocado no coração e passar a ajudar mais as pessoas. E assim ele foi estudar medicina. Mas não veio a acontecer isso, porque ele não exerceu a medicina. A mãe dele morreu poucos meses antes dele se formar, ele desgostou, concluiu o curso e não foi fazer medicina. Por quê?
preocupação dele era única e exclusiva com os bens da família. O pai, aos 60 anos, resolve se casar novamente. E ele fica mais tenso, mais preocupado com essa herança que ia dividir com a mulher. E acontecem várias situações difíceis, mas depois de um tempo que Silas está no plano espiritual, já no trabalho, ele trabalhava em relação ao socorro dos desencarnados e também no processo de favorecimento do esclarecimento de obsessores e também no auxílio daqueles doentes obsediados. E ele conta essa história dele para 2 obsessores que estavam minando a resistência de um rapaz que só pensava no dinheiro. Então, Silas coloca que agora no plano espiritual, enquanto espírito, todas as oportunidades que ele tinha de auxiliar o outro gratuitamente, solidariamente, ele estava se debruçando nessa oportunidade. Porque ele já tinha compreendido que só assim ele também seria credor de ajuda quando ele precisasse. Então, pela experiência fracassada e derrotada que ele teve no passado, que foi o mau uso dos bens, né? O desejo só para si, de usufruto só para si, ele passa para o plano espiritual depois de um tempo, né? Porque a consciência não vem assim de estalo, ele começa a entender que esse mecanismo divino dos bens materiais é para uso, usufruto e criar simpatias. E é interessante porque às vezes, igual você comentou das roupas, né? Muitas vezes a gente dá uma roupa para uma pessoa, às vezes trabalha na sua casa, ou às vezes é um amigo, e aquela pessoa agradece tanto e usa aquilo com uma, né? Nossa, como se fosse a melhor coisa que já ganhou. E aí você sente a gratidão dela de retorno naquela energia, no bem-estar que você vai sentir depois. Só que isso a gente não enxerga. Muitas vezes a gente só enxerga aquele momento em que a gente é mais apegado. Então, no próprio livro Ação e Reação é que tem esse conceito. O bem, é o progresso, é a liberdade, é a satisfação, é o bom uso para todos. O mal é o quê? É o bem, é a prosperidade, é o progresso, é o bom uso para mim. Esse é o mal. Quando é só focado em mim, aquilo que aparentemente é um bem se torna um mal. Mas se eu já penso no coletivo, aquilo se torna um bem. Então, compreenderam essa parte? Nós estamos no presente, mas com as nossas tendências ainda nos dominando, porque as raízes nossas estão lá. E como que a gente vê nossas tendências aflorando muitas vezes? Através de quê? Nossas ações. Nossas ações e mais o quê? As nossas emoções. Às vezes uma situação tão corriqueira, você ficou tão irritado com aquilo, você fala assim, não é possível, isso aqui tem esse potencial para me tirar tanto equilíbrio assim? Opa, já posso estar respirando o influxo do passado. Pode ser um estímulo que já existe lá, né? Quer dizer, uma pessoa que foi um nobre no passado, que todos serviam a ele, acostumou com isso, habituou-se a isso, mudam as encarnações. Aí agora, ele é um trabalhador. Pede-se que ele faça uma tarefa e que ele acha que ele não deveria fazer, aquilo irrita, porque estava acostumado a ser servido. Então a gente está na tela do presente, mas com as sombras, com as raízes fixadas nos nossos atos, em que a gente criou hábitos no passado. Seguindo. É assim que o problema da tentação
antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que nos enovelam os pensamentos. Até coloquei uma moça ali que achei essa figura interessante, porque nós não enxergamos os nossos pensamentos nem os de ninguém. Né? A gente não tem essa capacidade. Mas se a gente fosse enxergar, a gente ia ver que uma trama, fios e fios entrelaçando aqui. Muitas vezes o pensamento nem está aqui, né? Está em outro lugar. Mas como é que a gente pode identificar? Como, aliás, melhorar a pergunta. Se nós não conseguimos ver os nossos pensamentos, alguém consegue? Os espíritos. Os desencarnados. Então, os espíritos desencarnados conseguem. Mas por que eles conseguem? Pelas vibrações, né? Vamos ver? Olha lá. Os pensamentos daquela jovem, aquela moça. Na afinidade. Se eu estou pensando na minha casa de praia, não tem não, viu? Se eu estou pensando numa casa de praia, se eu estou pensando no carro, o que o meu pensamento faz? Nós pegamos lá no livro A Gênese, quando fala dos fluidos. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. Envoltório perispirítico é o corpo do espírito. Como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, tudo que nós pensamos, o que acontece? Formam-se imagens com aqueles pensamentos que a gente tem. A moça está lá pensando em algo, ninguém está vendo o que ela está pensando. Mas ela está usando os fluidos e formando as imagens em torno dela, que os desencarnados conseguem perceber. Todos os desencarnados percebem todos os pensamentos? Não. Os superiores, sim. Né? Porque eles têm uma visão até de raio-x. Imagina Jesus, antes que os discípulos já chegassem com o problema, ele já estava vendo o todo, né? A evolução do Cristo. Mas aqueles espíritos inferiores, medianos, como nós, só vão enxergar aquilo que é do interesse deles, da paixão deles. Né? Então, vai enxergar a fotografia que o nosso pensamento está plasmando ao redor de nós, e se é algo que os atrai, se aproximarão de nós. Então, o que a gente pode perceber? Que nós somos a fonte para que haja interesse desses desencarnados sobre nós, em torno daquilo que nós pensamos. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, nesse perispírito. Que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Entre encarnados, quando a gente já tem uma sensibilidade, nós conseguimos perceber um pouco do outro. A gente não vai ver a fotografia do pensamento dele, mas muitas vezes a gente sente a emoção do outro, né? A expressão do outro, a gente já sente, tem algo aqui que não está legal. Ou, nossa, esse está vibrando muito positivo. Nós sentimos já nessa condição que a gente está. Né? Uma mãe em relação ao filho. Se o filho chega um pouquinho diferente, ela já... O que aconteceu? Não é? Por que você está de asinha quebrada? Né? A gente já percebe ali algo. Não é só visual, é de alma. Então, ali está falando... Do ponto de vista espiritual, nós somos vamos dizer assim, um livro aberto para os desencarnados. E o que pode vir em decorrência disso, gente? As influências positivas ou negativas.
Aí, vamos ao próximo parágrafo. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne, os desencarnados, que deixamos à distância na esfera física. Então, quando esses pensamentos nossos estão em torno, né, sendo plasmados aí as imagens, nós também vamos experimentar as ondas mentais destes desencarnados, juntando com as nossas. Seja fortalecendo o interesse que a gente tem, imagina o gozo dos bens terrenos. Fortalecendo aquele interesse, ou tentando nos desviar daquele interesse, por exemplo. Muitas vezes, motivo que, muitas vezes, os debuxos mentais, que é como se fossem uns rabiscos, uns esboços mentais, os pensamentos que a gente tem assim, rápidos, o que acontece com eles? Vamos supor que está chovendo muito, e alguém que a gente está esperando chegar, e a gente fica assim, nossa, tomara que não aconteça nada. Fulano não chegou ainda. É um pensamento assim. Então, foi um rascunho de pensamento, que a gente pensou às vezes num acidente, a chuva está muito forte, inundou, mas aí o nosso pensamento pode ser fortalecido. Olha lá. Muitas vezes, esses pensamentos iniciais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos. Então, de uma pequena preocupaçãozinha assim, se a gente vai alimentando, vira uma catástrofe. Quando a gente vê, a gente já matou o outro, já está lá no velório dele, por um pensamento que começou, nossa, será que essa tempestade está forte? Né? E naquele momento em que a gente está pensando, vão vir os outros espíritos desencarnados fortalecendo aquela ideia infeliz, que é o processo da obsessão. Diferente o desencarnado pode ver os nossos pensamentos, técnicos superiores, e que integra a ele. Mas para isso também existe uma permissão. Como? Precisa ter uma permissão? Sim, mas é porque nós já exteriorizamos. Se a gente exterioriza o pensamento, a gente fotografa o nosso pensamento, isso já é da natureza divina. É essa possibilidade. Agora, o outro perceber ou não é de acordo com a faixa que ele está de sintonia. Se é igual a nossa, ele vai perceber. Os espíritos que convivem conosco no dia a dia, os espíritos familiares, os que frequentam o nosso trabalho, o nosso meio que a gente convive socialmente, eles estão vendo. Eles partilham conosco dos nossos interesses. No livro Sexo e Destino, tem, por exemplo, a história de agora eu esqueci o nome do moço, mas ele estava simplesmente sentado na poltrona, acho que era um domingo, lendo um jornal. E dois obsessores que comungavam com ele esses interesses com o álcool, um chegou perto dele e falou assim, eu quero beber. E ele capta a ideia. Olha assim que ele tinha aqueles uísques, os drinks na casa dele e pensa, continua a ler, eu quero beber agora. Aí ele vai lá, se serve e bebe e volta a ler o jornal. Ele está entendendo que ele está sendo influenciado? Mas a ideia, a tendência dele em relação ao álcool já existia. E esse companheiro não chegou do nada, já era companheiro, parceiro. Entende? Então, tenha permissão nossa primeiro, que nós que abrimos essa porta, de acordo com aquilo que a gente tem de interesse e tendência.
Variou? Sim, sempre, sempre. Porque ele podia escutar a ideia e, não, vou continuar lendo meu jornal. Isso não é hora de beber, não, está de manhã. Por exemplo, poderia a razão entrar limitando essa tentação, que é esse o nosso tema. Então, a tentação é essa, influência. Pode não ser de obsessão, tá, gente? A gente viu lá dos alimentos, das roupas, do carro, as coisas materiais, elas já apresentam pra gente o prazer. E nós é que às vezes vamos pro excesso. A gente cai nessa tentação do excesso, do exagero, do extremo. Sim. A vigilância é a palavra. Porque a tendência do ser humano instintivo é ir para os exageros. Né? É legal demais a analogia que ele fala. Se você não abriu esse canal para ele, não viu não, o cara vai buscar. Não foi o Draco que escolheu a luz, não. A luz escolheu o Draco. Ela estava forte, ele foi forte. O cara não estiver entrando. Sim, se ele chega entrando é porque já teve a permissão. E essa permissão é o que ela lembrou ali. É a escolha que eu faço, é o livre-arbítrio. Passagem do Evangelho, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Concupiscência, vocês entendem essa palavra? Vamos no dicionário. Então, eu peguei lá, etimologicamente, concupiscência se originou a partir do latim, concupiscens, que significa o que tem um forte desejo. Então, cada um, olha lá a passagem de Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado, seduzido pelo seu próprio desejo, seu forte desejo, pelas suas paixões, que deriva da palavra concupera, que quer dizer ter forte desejo. Então, concupiscência seria uma ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. Quando a gente fala lá da comida, por exemplo, isso é sensual, né? É o gosto, pelo sexo, pelas coisas, né? O dinheiro, o poder, né? Quer ter a preponderância, a cobiça, aspiração por satisfações sexuais, é a concupiscência da carne. Às vezes tem esse termo no Evangelho. A concupiscência da carne, no âmbito religioso, caracteriza o uso do desejo e prazer sexual como o único sentido da vida. Então, deu para entender? Então, cada um de nós vai ser seduzido por aquilo que já tem uma tendência, já tem um desejo, né? E os obsessores sabem disso. Aí é o que eu queria trabalhar com vocês. Antes essa pergunta, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? É a 714. O que a gente pode pensar daqueles que procuram o requinte, né? Nos excessos. É só pensar, viu, gente? Não é julgar, não. Então, aquele que procura nos excessos, o que os espíritos falam? É uma pobre criatura, mais digna de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí Kardec pergunta, perto da morte física ou da morte moral? O que vocês acham? De ambas. Então, pelos excessos, a gente pode prejudicar nossa vida física e também moral. Aí, o que eu queria trazer para vocês é como os obsessores sabem
daquilo que a gente tem atração. Olha só, no livro Ação e Reação, no capítulo 8, Silas, que eu estava contando, André Luiz e Hilário, foram conhecer a condição de um rapaz chamado Luiz, e ele, durante o sono físico, se desdobrava em espírito, né? E abria a gaveta que estava lotada de dinheiro e ficava lá olhando aquelas notas novinhas, aquele prazer e pensando como que ele ia ter mais dinheiro. Então chega Silas com André Luiz e Hilário, e haviam os 2 desencarnados que obsediavam esse rapaz. Eram tios dele. Nossa, os tios estão obsediando o sobrinho? Tem uma história antes. O pai desse sobrinho, irmão, né, desses obsessores, havia assassinado os 2 irmãos que estavam ali desencarnados para ficar com a fortuna deles, do ponto de vista das propriedades que cada um possuía, que iam herdar. Então ficou tudo para o pai desse rapaz. Foram passando os anos, a família teve prosperidade material, depois esse senhor desencarna, a esposa desencarna, depois ele desencarna, e fica o Luiz, esse rapaz, proprietário de tudo. Só que ele desenvolveu uma usura, uma ganância, e não gastava dinheiro por nada. Ele acumulava, ele tinha 2 filhos, uma esposa, e submetia a família a todo tipo de economia, não gozo, para que não se perdesse o dinheiro. Então, esses obsessores estavam ali estimulando ainda mais essa ganância dele e levaram para dentro daquele lar, daquela propriedade, outros espíritos que só pensavam em dinheiro, em terrenos, em coisas que eles tinham na terra. Simples presença desses espíritos desencarnados que não tinham vínculo afetivo nem de vingança nenhum com esse jovem, só a presença desse tanto de pensamentos ali, ligados a esse assunto do dinheiro, já perturbava mais aquele rapaz. E além disso, eles explicam ali para Silas. Aprendemos nas escolas de vingadores, porque eles queriam se vingar do irmão, mas o irmão desencarnou e eles perderam o acesso a ele, porque por misericórdia ele foi socorrido. Como eles perderam o irmão, eles focaram só no sobrinho. Então fala assim, nós aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, comuns do dia a dia, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Cada um de nós aqui, em qualquer época da vida, vai ter um interesse principal, algo que fica dominando os nossos pensamentos. Qualquer que seja esse tema, nós vamos ter companhias espirituais que se afinam com ele. No caso de Luiz, ele já se preocupava com a riqueza, já queria prosperar, já era algo dele. Então, era mais fácil ele ceder a essa tentação do acúmulo, do apego, né? Da não distribuição. Era mais fácil ele mostrar esse desejo e ser incentivado a continuar. Ele fala escola de vingadores, vocês perceberam? Porque eles, na posição de tios, eles estavam querendo se vingar do irmão, mas o irmão sumiu, então vamos. Ele vai ficar cada vez mais rico e recuperar tudo aquilo que a gente que é dono. Olha a ilusão também do desencarnado, né? Porque depois que a gente desencarna, a gente leva algo desse mundo, gente? Tem essa pergunta no Livro dos Espíritos. A gente não leva nada desse mundo, somente as lembranças e aquilo que a gente realizou. Então, como a gente começou o estudo mostrando as raízes nossas que estão lá no passado, que é de lá que vem, muitas vezes, as influências para o nosso presente. Eu estava falando do Silas enquanto
deixou de atuar na medicina porque ficou preocupado com dinheiro. Aí desencarnado, ele já trabalhando no plano espiritual, ele já estava preocupado. Eu vou voltar, vou ser médico e vou socorrer. Então já vou treinar aqui agora, em todas as oportunidades que eu tiver. A obsessão é como se fosse essa parte verdinha ali na árvore. Vocês já viram parasita? Então, lá mais na frente do texto, porque Emmanuel vai falar de tentação, mas vai falar também de quê? Remédio. Qual que é o remédio para lidar com a tentação? Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Então, qual que é o remédio? Bondade incessante. Mas se a gente não tem a bondade dentro do coração? Vou ler o próximo. Vou ler o próximo parágrafo que completa. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda a inquistação tóxica do mundo íntimo. Trabalho. No bem. Você pode não ser uma pessoa boa, não se identificar como boa. Nem Jesus se identificou, né? Quando chamaram ele de bom mestre. Mestre, eu sou bom, só Deus. Mas você trabalhar em favor de alguém gratuitamente. Sabe quando a gente vai aprendendo a dar lugar, por exemplo, no ônibus para o mais velho, para aquele que está em dificuldade? Não é que eu sou uma pessoa boa. Eu recebi uma informação que isso é positivo, que o outro está mais idoso, mais cansado. Depois os ônibus foram evoluindo e criaram os lugares ali preferenciais, né, gente? Hoje eu não sei como que está exatamente, mas foi uma evolução também dessa bondade. Então, é o trabalho que é esse antídoto contra toda a inquistação tóxica do mundo íntimo. O que é inquistação? Lembra uma coisa de doença, não lembra? De quisto. Sabe quando é um tumor que vira um cisto e tem que tirar? Então, é tóxico. Seria as nossas inclinações? Sim, mas aqui ele está falando de inquistação tóxica. O trabalho no bem é o antídoto contra essa inquistação. É algo que nasce no corpo físico que não é natural dele. Então, ele está fazendo uma menção à obsessão, que às vezes a gente tem como se fosse um cistozinho que vai começando as ideias negativas e a gente vai deixando florescer e ela vai minando toda a energia da gente. Essa planta aqui, olha lá, a árvore ainda está verdinha, mas ela está tomando conta. Então essa é a tentação, quando a gente não bloqueia, não dá limite a essas ideias perniciosas, negativas, tóxicas, e ela vai tomando a nossa vida. E qual que é o jeito de cortar? Emmanuel já disse aqui, trabalhar no bem. Né? Porque, não, eu vou parar de pensar em bobagem. Só que o pensamento a gente não controla o tempo todo, a gente pode vigiá-lo. Mas quando a gente assusta, está pensando, falar com vocês assim, não pense em macaco. Todo mundo pensa em macaco. Não é? Então, nós temos que ocupar as mãos, o corpo no trabalho. E a mente vai acompanhando, né? É o jeito de tratar a tentação. Então, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão. Na hora que eu estou fazendo as coisas boas, vou tendo outras ideias ligadas àquilo que eu estou trabalhando. Vão vindo ideias boas, positivas. Muitas vezes a gente está com uma dor no nosso lar, uma provação muito grande, aí a gente fica só lá no nosso lar? Não. Vamos ajudar a quem a gente puder, porque esse movimento vai nos fortalecendo para lidar com aquela dor que está lá na nossa casa. Mas muitos de nós preferem ficar
na tristeza, na inquistação tóxica, nas ideias negativas. Então é isso que Emmanuel está incentivando. Olha, existe um antídoto para isso, para os processos obsessivos. É o quê? Trabalhar no bem. Então essa planta aqui, ó, ela chama Viscum album, porque ela vem. Aí Jesus na prece, né, na oração, ele já nos falou, né, o jeito de nos dirigir ao Pai. E olha que interessante. E não nos deixes cair em tentação. O cair lembra essa mudança de faixa, porque tentação existe, né, gente? Ela faz parte do mundo. A gente não viu lá no começo? O gozo dos bens materiais já induz ao prazer, e aí a gente pode cair no abuso, mas que Deus colocou o atrativo para a gente usar a razão. Então, por isso Jesus ensina na oração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lembra que a gente comentou, o mal é tudo de bom só para mim? Isso aí a gente tem que pedir para se livrar. Porque se eu estou pensando no bem só para mim, eu já estou no mal. A tentação do tudo de bom só para mim. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, é a frase do Emmanuel, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Por isso eu coloquei aquela plantinha ali. Porque muitas vezes o nosso trabalho no bem, ele começa pequenininho, né? A gente fala assim, isso que eu faço não tem valor, não precisa fazer, né? Se não fizer, não faz falta. Aí nós estamos dando um demérito àquilo que a gente pode fazer. Então, seja pequeno, seja grande, seja simples ou difícil, o importante é a gente cultivar essa bondade. Quando você me pergunta, e se a gente não é bom? Mas a gente precisa cultivar. E se eu não sou paciente? Cultivar. Mas e se eu sou rancoroso, não consigo perdoar? Cultivar. Começa perdoando quem você não conhece, quem esbarrou no você sem querer. Né? O processo de perdoar, às vezes é mais fácil com um estranho. Né? Começa de alguma forma. Nasce essa plantinha de alguma forma. Quando a gente vê essa foto, alguém lembra quem é? Isso, Saulo quando caiu do cavalo, indo para Damasco, na perseguição contra os cristãos. Ele vê uma forte luz e ele cai do seu cavalo e depois disso o que acontece com os olhos dele? Ele fica cego, né? E naquela cegueira, naquela confusão, os soldados não estavam entendendo nada, ele vê a figura do Cristo. E ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? O que Jesus fala para ele? Entra na cidade, que lá te será dito o que fazer, não é? E aí, ao mesmo tempo, Jesus vai em Ananias, que já era um discípulo, um cristão, trabalhando no bem. Olha a importância da gente estar no trabalho. Jesus foi lá e Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai te procurar, vai estar aqui na cidade, Paulo, né? Eu quero que você vá lá e cura ele. Aí Ananias, mas não é aquele que está perseguindo e matando os cristãos? O senhor tem certeza disso, dessa ordem? E Ananias vai até Paulo e o encontra sem visão e realiza a cura. Nos Atos dos Apóstolos está descrito isso. E Ananias dirige a pergunta a Paulo, e agora? Por que te detens? Já voltou a enxergar? Né? O que mais temos a fazer? Então é a nossa pergunta para nós. E eu queria fechar nosso estudo de hoje com esse estímulo que a gente está falando como antídoto para as tentações, que é o trabalho no bem. Tem essa mensagem de Bezerra de Menezes chamado Cristãos Decididos. Ela é grande, mas eu peguei alguns trechos
E é uma mensagem psicofônica que foi trazida pelo Divaldo Franco em 2009, no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Então, quem já assistiu palestra do Divaldo, várias vezes pode ter tido a oportunidade de ver que Bezerra de Menezes muitas vezes se comunica através da psicofonia do Divaldo, né? Então, olha o que Bezerra fala para a gente vai encerrando. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chega aos corações empedernidos. Às vezes a gente dá uma palavra para alguém e aquilo reacende nela a vontade de viver, a esperança, a vontade de fazer diferente. Então nós estamos sendo os lábios. Porque a palavra de Jesus não é pregar os versículos do Evangelho. São as virtudes que o Evangelho traz, né? Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Então nós temos os braços aí, podemos um afago em alguém. Eu sou fraquinho, fraquinha. Um afago. Até a entonação da voz pode ser um afago. Outros vão carregar, né, Charles? Vão carregar, né, a força física, vão carregar o aflito, né, o doente. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. Então tem muitos que caem perto de nós, às vezes em erros, às vezes em pensamentos de derrota, às vezes em sentimentos de vingança, e a gente está ali, podendo ajudar a mudar aquele rumo. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar, que faria Jesus? E faça-o, conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiros faria. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Então nós estamos aí tendo, vamos dizer, últimas chances, né, pelo tanto que a gente já caminhou, para vivenciar esse Evangelho. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Ele cita peste, cita várias coisas nessa mensagem. Sede vós aquele que ama, sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção à família, do lugar de trabalho, de toda a sociedade. Então, cada um de nós, onde a gente estiver, dilatar essa possibilidade do bem. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. Aí eu achei essa figura bonitinha, resolvi fechar com ela para vocês. Está escrito assim: se você sentiu no coração de ajudar alguém, ajude-o. Deus pode estar respondendo a oração dessa pessoa através de você. Pense nisso. Então, é hora da gente prestar atenção nas oportunidades que a gente tem de trabalhar no bem, quaisquer que sejam. Que vai ser o antídoto, que vai ser o remédio para a gente lidar com esses pensamentos, essas tentações que fazem parte da nossa vida. Ok? Então, vamos agora encerrar nosso estudo, agradecendo mais uma vez a espiritualidade pela condição de estarmos juntos, ouvindo, refletindo, trazendo novas possibilidades de transformação para a nossa vida.
Obrigada, Senhor. Que a Tua paz possa envolver os nossos corações, fortalecendo os nossos desejos do bem e de ação em favor de nós mesmos e ao nosso próximo. Obrigada, Senhor. Que a Tua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja.